palpitação, as extremidades ficavam frias, eu suava frio. Na minha cabeça eu ia morrer. Os meus sintomas eram tremedeira, medo e suor. É como se eu tô aqui, tô bem, só que aparece um compromisso, ou eu preciso sair para alguma coisa, e a partir do momento em que eu fecho o portão da minha casa e começo a andar na rua, entro dentro de um ônibus ou dentro de um carro, parece que qualquer ligação que fizerem para mim vai ser de alguém que faleceu, de alguém que passou mal. Eu nunca acho que vai ser uma ligação boa. A síndrome do pânico é uma condição complexa e a gente tem que entender que ela vai além da ansiedade e do medo que são comuns no nosso cotidiano e na nossa vida como um todo. É dormir do lado da minha mãe e acordar de madrugada com medo de olhar para minha mãe e ter acontecido alguma coisa. É ir até o quarto do meu irmão para ver se ele tá respirando. Então, a síndrome do pânico é sempre você esperando o pior. É você achar que vai acontecer alguma coisa dentro do ônibus e só você vai sofrer essa consequência. É você achar que você está dentro de um carro e só você vai sofrer o acidente. É ter medo de comer alguma coisa porque você viu uma matéria que aconteceu em outro acidente de que alguém faleceu porque comeu aquela comida e era a comida que você estava comendo. A crise de pânico, ela é diagnosticada quando a pessoa passa a ter crises de ansiedade recorrente e de forma imprevisível. E essa mesma imprevisibilidade faz com que a pessoa comece a ter uma coisa que a gente chama de evitação antecipatória, ou seja, pelo medo de ter a crise, ela deixa de ir em lugares que possam desencadear esse episódio nela. Então, por exemplo, ela pode deixar de conseguir pegar o transporte público, ela pode deixar de frequentar lugares cheios que tenham muitas pessoas, por exemplo, shoppings, mercados ou shows que ela tanto gostava, e pode chegar até um ponto da pessoa não conseguir sair de casa por conta dessa evitação em ter uma nova crise. Para a gente conseguir entender o que caracteriza uma crise de pânico, é importante a gente falar sobre os seus principais sintomas. E dentre eles temos a aceleração dos batimentos cardíacos, uma sensação de falta de ar, tremores, sudorese intensa e também uma sensação de que algo muito ruim está prestes a acontecer. Então, uma morte ou uma perda de controle. Esses episódios, eles podem durar alguns minutos ali, a cerca de uma meia hora, mas o impacto emocional na vida do indivíduo vai muito além disso. Eu lembro da primeira crise que eu tive. Tava na igreja, teve uma festa na igreja, onde foram muitas pessoas que não eram do meu convívio na época. E começou a me dar um nervoso, de eu querer sair, de querer ficar longe. Só passou quando eu cheguei em casa. Então essa crise durou mais ou menos uma hora, porque minha mãe achou que era porque eu, sei lá, rebeldia tardia. Então quando outras pessoas começaram a perceber que eu não estava bem, que minha mãe acreditou em mim. Minha primeira crise de síndrome do pânico foi em 2001. Eu tinha 19 anos, trabalhava numa seguradora, diretamente com seguros de automóveis. O meu chefe, na época, foi assassinado debaixo do viaduto Paulo Fontaine. Eu me lembro que isso foi um dos gatilhos, né? Minha primeira crise, eu me lembro que foi na frente dos Correios, aqui na Ilha do Governador, onde eu moro. E eu não conseguia sair dali da frente, encostei na parede, eu chorava muito. Tinha sintomas físicos muito fortes, né? Na minha cabeça eu ia morrer. Um dia que eu vou dormir, eu falo, não, amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero mudar o mundo. Eu acordo e a síndrome do pânico tá ali. Ela não sai de você. Eu queria lembrar muito quando foi que começou a minha síndrome do pânico. É difícil eu lembrar, assim, o momento certo. Só que eu acho que desencadeou depois do falecimento do meu pai, que já tem uns 3 anos e meio.
Diversos fatores podem contribuir para o surgimento de uma síndrome do pânico. Algumas pessoas elas têm uma predisposição genética, ou seja, um histórico familiar de parentes que possuíam ou possuem algum tipo de transtorno de ansiedade ou algum tipo de transtorno mental. Além disso, temos também os fatores ambientais. Então, ambientes que são muito estressantes, vivências desgastantes, como problemas financeiros, problemas familiares, problemas no trabalho. Eu me lembro que eu também sofri muito preconceito no sentido religioso, né? É, minha família, parte da minha família era religiosa, e aí eu me lembro que eles me oravam, me rezavam em cima da cama, porque eu fiquei muito mal mesmo, de forma como se eu estivesse incorporando com alguma outra coisa. Outras pessoas falavam que não era nada, né? Que era coisa da minha cabeça, ou que era. Enfim, sempre minimizando uma doença que realmente me afetava muito. Situações como assalto, situações como acidentes, às vezes que não nem é comigo, mas é com uma pessoa próxima. Já adiciona um gatilho e eu já começo a ficar com medo de morrer. Agora, o que foi complicado foi continuar na profissão. Eu sou fotógrafo. E o fotógrafo, ele tá no meio de um montão de gente que não conhece. E lidar com a crise de pânico no meio de um montão de gente que tá te pagando e não deixar ninguém perceber, esse foi punk. De ter que estar com uma toalhinha no bolso e disfarçando para secar o suor. A tremedeira pro foco da foto era complicada, tinha que travar o braço no corpo para não perder foco de foto. Lidar com essa questão de aprender a lidar com a síndrome do pânico e trabalhar foi difícil. Então, assim, eu tento sempre controlar, né? Controlar evitando me expor, né, algumas situações e controlar através de exercícios de respiração quando eu não tenho opção. Então, o conselho que eu dou muito é para que as pessoas procurem profissionais, procurem esclarecer sobre o problema, se conhecer. Eu acho que conhecer o corpo, conhecer, né, o que te leva a uma crise é muito importante. Eu acho que é muito particular de cada um. A pessoa que passa pela síndrome do pânico e que tem crises de ansiedade recorrentes deve saber que tem tratamento. E o tratamento é uma combinação de intervenções tanto psicoterápicas quanto medicamentosas. E pode até haver uma mudança de estilo de vida, por exemplo. Então, as práticas psicoterápicas, elas vão se basear muitas vezes na terapia cognitivo-comportamental, em que vão ser desenvolvidas estratégias de enfrentamento ou estratégias para um alívio daquela crise que está acontecendo. Agora, na parte medicamentosa, pode ser que a pessoa precise realmente, por um tempo, fazer esse tratamento. E é muito importante para que a gente consiga controlar as crises e para que a psicoterapia consiga também ter uma boa funcionalidade. É preciso relembrar que, por mais que hajam várias estratégias de abordagem, elas combinadas ficam muito melhor e muito mais efetivas. Eu botei na cabeça que eu tinha que vencer ela de alguma forma, já que o remédio só não estava adiantando. Então eu optei por tratamento de choque, de ir pra rua, de fazer o que eu tinha que fazer, faculdade, trabalho, igreja, porque senão eu ia estar na minha casa até hoje sem conseguir sair. Se eu pudesse, eu me curaria disso. É importante a gente lembrar que buscar ajuda não é sinônimo e não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um passo essencial para a melhora e pelo cuidado da sua saúde mental. A medicação muitas vezes pode ser necessária. E não necessariamente ela é uma medicação que vai ficar para o resto da sua vida. Ou seja, é um tratamento como qualquer outro. Você usa por um tempo e depois, você estando bem e estável, é possível fazer a retirada dessa medicação. Naquela época, eu recebi um tratamento clínico com remédio depois que eu fui diagnosticado com um psiquiatra. E esse medicamento foi, assim, primordial naquele início, porque os sintomas estavam muito fortes, eu tinha muitas crises. Depois teve o período de desmame. Hoje em dia eu não preciso utilizar desses remédios. Hoje em dia eu controlo as crises de síndrome do pânico com exercícios de respiração, meditação.
E para aqueles que convivem com alguém que possui a síndrome do pânico, que possui esse transtorno, a sua compreensão, o seu cuidado e a sua empatia são essenciais para esse indivíduo. Serena tempestade que sorrateira se espalha, no peito um trovão, no ar a tensão. Medo profundo que insiste em ficar, mas a força no silêncio, a coragem no escuro, e em cada batalha um porto seguro. Se o medo profundo insiste em ficar, me acalmo, respiro, um novo dia vai raiar.